Olá pessoal, vamos juntos? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do GM Responde, esse projeto que eu estou reeditando, que foi lançado em 2013 e que hoje eu vou querer mostrar para vocês um pouquinho como é que ele vai funcionar. Eu gosto sempre de fazê-lo da seguinte forma: eu recebi aqui uma mensagem de uma pessoa que viu a postagem que eu fiz anteriormente, dando a oportunidade de vocês poderem me escrever, contando um pouquinho de um dilema pessoal, profissional, pelo qual você esteja passando, para que eu possa de alguma forma contribuir com você. É importante lembrar que eu não estou aqui para te dar uma receita do que fazer, do que não fazer, e que muitas vezes eu vou usar a sua resposta, o seu texto, na verdade, para problematizar outras coisas, para ampliar as perspectivas. Então esse é um ponto muito importante que fique bastante claro. E como que eu vou querer fazer isso? Eu vou querer ler pela primeira vez o texto que eu recebi juntamente aí com vocês, porque é assim que eu gosto, né? Assim que acontece no consultório, o cliente chega e ele vai falando sobre as demandas, sobre as queixas que ele tem, e os insights que eu vou tendo lá, e obviamente, claro, vou construindo uma linha de raciocínio, muito diferente do que eu estou fazendo aqui, mas à medida que eu for lendo as informações e entrando em contato pela primeira vez com elas, assim como você, eu quero ir falando algumas coisas que forem passando pela minha cabeça, tá bom? Então eu tô aqui com o computador aberto, meu celular tá apoiado aqui no computador. Vamos ver o que a pessoa escreveu para mim, que eu tô curioso. Me chamo fulana, tenho 32 anos. Tive um relacionamento com Beltrano de 31. Sou advogada e ele é programador, formado em ciência da computação. Nosso relacionamento durou cerca de 5 anos. Foram 4 anos de namoro e 1 ano de casados. Tenho 2 irmãos, sou a primogênita. Fui a última a começar a namorar e isso me incomodava bastante, não só porque eu já estava cansada da vida de solteira, como também por ser um pouco tímida na época, além de não gostar muito de baladas e ser uma pessoa de poucos amigos. Isso aqui é uma informação já que me faz pensar um bocadinho de coisas. Até que um dia eu conheci meu ex-marido e começamos a namorar muito rapidamente, sem esperar um tempo razoável para que pudéssemos nos conhecer melhor. Por todos esses motivos, desde o início do namoro, eu sempre depositei muita expectativa nele e no nosso relacionamento. Era como se eu quisesse que ele fosse a pessoa certa, mesmo que eu já enxergasse no início do namoro que não duraria muito. Durante todo o tempo em que nos relacionamos, sempre foi um querendo mudar o outro para fazer com que desse certo. Tínhamos personalidades totalmente opostas, mas também algumas semelhanças. Por eu querer fazer acreditar que continuasse dando certo, sempre cedi mais do que ele até chegar ao ponto de passar por cima de mim mesma para satisfazê-lo. Foi então que na nossa vida de casados, vivi a pior fase de todo o relacionamento. Ele foi se distanciando de mim e por ele ser uma pessoa egoísta e individualista, tudo tinha que ser na hora dele. Chegou ao ponto de ser um relacionamento agressivo verbalmente. Ele começou a falar comigo de forma grosseira, sem motivo algum, com a desculpa de que sempre falava as coisas de forma direta e objetiva. Foi assim até o dia em que ele quis se separar. Pude extrair várias lições. Temos que ter amor próprio em primeiro lugar, autoconhecimento, saber se impor diante de cada situação e jamais podemos confiar em pessoas que não tenham empatia, porque isso é essencial em um relacionamento. Que legal. Essa é a mensagem que eu recebi. Aqui não tem, felizmente, nenhum pedido de o que eu devo fazer agora, nada nesse sentido, porque eu também não me sentiria nem um pouco confortável em falar nada nessa direção. Mas olha que bacana isso aqui pra gente discutir um pouquinho sobre relacionamento. Gente, relacionamento afetivo é uma área muito importante da vida, no geral, para todos nós. E a gente vai aprendendo a se relacionar afetivamente desde que a gente é pequeno. Nas pequenas interações com a família, com os amigos, Tô falando de aprender a se relacionar afetivamente, não necessariamente de forma amorosa, Porque num relacionamento amoroso,
existe afeto, assim como em outros relacionamentos de amizade, familiares, também existe afeto. Então, eu acho sempre importante lembrar que a história de vida que a gente teve em relação a isso contribui de muitas formas para como é que a gente vai construir um relacionamento afetivo, amoroso posteriormente. A moça que me escreveu, ela deixa bem claro no início e dá a impressão de que ela tem uma boa consciência do quanto isso foi importante para talvez esse relacionamento não ter funcionado tão bem. O fato, quando ela fala, né, que tem 2 irmãos, que era primogênita e que foi a última a começar a namorar e que isso a incomodava muito, não só porque ela estava cansada da vida de solteira, mas também por ser tímida na época, não gostar de balada, ser uma pessoa de poucos amigos. Essas informações aqui que ela traz, eu não conheço a história de vida dessa pessoa, eu não conheço, né, a pessoa que me escreveu, então, mas parece ficar bem nítido que houve uma certa pressa nesse relacionamento, independente do casamento ter acontecido. Ela até fala, né, que começaram a namorar muito rapidamente, sem esperar um tempo razoável para que pudessem se conhecer melhor. Tem 16 anos que eu recebo pessoas no meu consultório e ao longo desse tempo todo já recebi muitas pessoas com queixas afetivas e algo que parece contribuir muito para um relacionamento duradouro não ter pressa com absolutamente nada e desde o começo isso acontecer. A gente vê hoje em dia muitos relacionamentos começando como uma forma de suprir um vazio que a pessoa sente. Não estou falando que é o caso dessa pessoa, né? Como eu disse, eu vou extrapolar e falar de outras coisas para além, vou usar esse relato aqui como base para falar de outras coisas que eu acho importante, mas eu vejo muitos relacionamentos começando e também se mantendo por muitos anos ou por uma vida inteira, mesmo quando já não há mais um relacionamento propriamente dito, por carência e por, de alguma forma, o relacionamento entrar num lugar de preencher alguma dificuldade que a pessoa tenha consigo mesma. E ter um relacionamento que preencha esse vazio de alguma forma acaba sendo importante e tendo uma função nesse sentido de minimizar a solidão que muitas pessoas sentem. Então, eu sempre gosto de pensar assim, se você está solteiro, se você está solteira e se você passa o final de semana bem, nós estamos num momento de pandemia, se você está isolado socialmente em casa, com pouco contato com as pessoas e passa bem por isso de uma forma geral, se você não sente que você precisa de uma outra pessoa para se sentir completo, esse é um tipo de relacionamento muito maduro, né? Eu gosto de separar os relacionamentos em um relacionamento complementar, que é aquela velha história, né, que infelizmente a gente aprende na nossa cultura, da metade da laranja, da tampa da panela, como se a gente precisasse, como se a gente fosse uma metade e a gente precisasse de uma outra pessoa para que a gente se sentisse inteiro, completo, como se a felicidade só acontecesse quando na presença dessa outra metade que vem para me completar. Relacionamentos saudáveis e duradouros funcionam geralmente de uma outra forma, que é quando eu me sinto feliz comigo mesmo e quando eu me basto, e a presença de uma outra pessoa, ela é algo suplementar. Eu não sinto que eu preciso de uma outra pessoa para ser feliz. A outra pessoa vem para somar, mas a minha felicidade não está no outro, não está na outra pessoa. Eu me basto, mas a vida sim pode ficar mais interessante ainda com uma outra pessoa. Então, esse parece ter sido um ponto importante. O IGTV só permite 15 minutos, então eu tenho só mais 5 minutos aqui para comentar algumas coisas. E aí o que aconteceu? Ela fala que depositou sempre muita expectativa nele, no relacionamento, como, né, parece que eles fizeram de tudo para que o outro, né, ela fez de tudo para que ele fosse a pessoa certa,
e ele de alguma forma também se esforçou para que ela fosse a pessoa certa, apesar de que ela disse que desde o início já enxergava que não duraria muito. E aí nós estamos falando aqui de um relacionamento que durou 5 anos. Ela fala de personalidades totalmente opostas, mas também algumas semelhanças. Particularmente, já vi e continuo vendo que a história dos opostos se atraem, na prática, ela é pouco verdadeira. Para um relacionamento se manter bem, é importante que as pessoas tenham muitas semelhanças, especialmente valores semelhantes, formas de enxergar a vida e o que cada um valoriza na vida ser muito importante, porque isso contribui para que o relacionamento seja duradouro. Bom, e daí o que começou a acontecer? Ela começou a ceder ao jeito dele para satisfazê-lo, né, na tentativa aí de provavelmente manter o relacionamento, o que é muito natural, é muito frequente, não natural, né, natural no sentido de frequente, que acontece muito. A gente vai vendo as pessoas cedendo para que os relacionamentos continuem, e aí ela diz aqui de agressão verbal, e aí o relacionamento começou a ir para um outro lugar, e cada um, né, e aí ele dando as desculpas e as justificativas dele para ela, e aí chegou uma hora que ele terminou. Eu fiquei curioso aqui para saber se ele não tivesse terminado, se ela ainda tinha fôlego para fazer esforços e adequações, né, como ela parece que fez ao longo desse relacionamento por muito tempo, para manter esse relacionamento. Gente, o que eu acho importante? É legítimo que todos nós possamos querer e temos o direito de querer uma pessoa bacana ao nosso lado, mas como ela mesma diz, é muito importante que a gente construa um relacionamento respeitoso, em que a gente se sinta bem, em que a gente se sinta à vontade, em que a gente sinta que a gente agregue, que a gente some a outra pessoa, e que a gente cresça com ela e que ela cresça com a gente, né? Relacionamento afetivo é um desafio para todo mundo, para todo tipo de relacionamento, heterossexual, homossexual, todas as formas de amar enfrentam desafios, e manter um relacionamento saudável e feliz, né? Obviamente cheio de altos e baixos, não existe felicidade plena, né? Existem momentos felizes, e um relacionamento bacana, no meu ponto de vista, é aquele em que há muitos momentos felizes, né? Predominantemente momentos felizes. E como o meu tempo aqui está encerrando, eu gostaria de sempre fazer alguma reflexão, né? Fazer você pensar um pouquinho, ou no relacionamento que você está tendo nesse momento, ou no relacionamento que você deseja criar daqui para frente. Eu acho que a gente precisa se respeitar muito, desculpe, porque a vida é muito, muito especial, né? A princípio é uma só, e quando a gente não se respeita, a gente abre a oportunidade para não nos respeitarem, não só nosso companheiro, nossa companheira, mas colegas profissionais, familiares, amigos, né? O respeito próprio é a primeira parte para a gente ser bem-sucedido na vida, em qualquer área, e no relacionamento afetivo não é diferente. Então eu quero agradecer aqui a moça que me mandou esse relato, né? Ela contou um pouquinho da história dela. Eu espero que tenha servido para a gente começar uma reflexão, para que você também possa começar uma reflexão aí de como está o seu relacionamento, o seu amor próprio, o seu respeito próprio. E para você participar, é só me mandar um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp, a forma como você se sentir mais confortável, parecido com isso aqui, um breve relato, para que dê tempo de eu ler com calma, e vou fazer sempre dessa forma, que eu gosto muito de ler de uma primeira vez. Obviamente, teriam muitos pontos aqui que poderiam ser destrinchados, mas isso aqui é uma pitadinha de reflexão. Estou à disposição aqui inbox ou, né, pelos comentários também, para a gente continuar essa reflexão. Quero agradecer, então, mais uma vez você que me mandou o seu relato. Espero ter contribuído um pouquinho com você. Lembre-se sempre que a vida só acontece daqui para frente, e que todos esses aprendizados nesse relacionamento, que eu tenho certeza que foi muito importante para ambos, possam ser aproveitados
em próximos daqui para frente, tá bom? Um abraço para todos e aguardo uma próxima participação no GM Responde. Tchau, tchau.